Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Nessa noite, eu quero compartilhar com você 3 marcas da genuína conversão. O profeta Isaías, usado por Deus, ele diz algo que você conhece, ou provavelmente a maioria de nós já sabe. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar ao Senhor é uma necessidade do ser humano. Todo ser humano que de fato ele se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, ele em determinado momento buscou a Deus. Mas para que ele buscasse a Deus, o Senhor primeiro deixou as ovelhas, as 99 no deserto, e foi buscar a ovelha que se perdeu. Para que alguém busque a Deus de todo o coração, é preciso que Deus ponha esse desejo primeiro no coração de alguém. Para que você ame a Deus, é preciso que Ele te ame primeiro. A palavra de Deus diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O Novo Testamento também diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou a si mesmo como propiciação pelos nossos pecados, como sacrifício que desvia e aplaca a ira de Deus para a nossa salvação. A Bíblia também é clara quando ela diz que é por iniciativa dele que nós estamos em Cristo. É por iniciativa completa de Deus de se revelar a nós. Lutero diz que não é o homem que descobre Deus, mas é Deus quem se revela ao homem. E a ação de Deus de se fazer conhecido através da natureza, através dos astros celestes, através dos planetas, melhor dizendo, através do mar, dos oceanos, dos rios, na sua revelação geral, Deus se faz conhecer. Só que o problema do homem é que o seu entendimento está entrenebecido. O entendimento do homem está obscuro. O pecado cegou o entendimento do homem. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então toda a criação está aí, a consciência humana, a noção que todo ser humano tem de certo e de errado, está aí para evidenciar que existe um Criador, que existe uma mente brilhante. Mais do que isso, existe um ser pessoal que criou todas as coisas do nada e disse: haja luz, e a luz apareceu, e fez ele, o homem, como diz em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E os pais da igreja vão entender isso como uma ação da Trindade, de fazer o homem à imagem e semelhança de Deus. Então o homem possui atributos que são atributos de Deus que existem no homem, que são comunicáveis. O ser humano pode amar porque Deus é amor.
ser humano, ele pode exercer misericórdia, porque Deus é misericordioso. Só que o entendimento do homem, ele foi corrompido, contaminado pelo pecado. E aquilo que a palavra de Deus diz no livro de Jeremias, versículo 29, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis como me buscar de todo o vosso coração, não pode ser cumprido de forma alguma pelo homem. O homem não pode buscar a Deus de todo o coração enquanto estiver morto em seus delitos e pecados. O homem não pode se achegar a Deus e buscar ao Senhor, a menos que Deus coloque em seu coração esse desejo sincero de buscar ao Senhor com todo o entendimento. A palavra de Deus diz, através do profeta Jeremias, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, porque eu sou o Senhor, eu ajo com justiça e com retidão sobre a terra, é dessas coisas que eu me agrado. É a palavra de Deus que nos diz isso. E para isso, para buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto está perto, é necessário que haja conversão. E eu quero compartilhar com você nessa noite 3 marcas a partir da palavra de Deus, da genuína conversão. O pastor John Piper diz que a marca de um filho de Deus não é a perfeição, mas a marca de um filho de Deus é a fome por Cristo. Os homens e mulheres que Deus usou ao longo da história, eles tinham uma característica comum, eles tinham fome e sede de Deus. Na fé cristã nós não temos heróis. Na fé cristã, Calvino não é nosso herói, Lutero não é nosso herói, Agostinho não é nosso herói, Paulo, talvez Paulo seja. Paulo também não é o nosso herói. Porque na fé cristã não existem grandes homens de Deus. Pastor Michel, coitado, tira da lista, porque não dá para botar. Mas na fé cristã não existem grandes homens de Deus. Existem apenas pequenos, fracos e miseráveis nas mãos de um grande e misericordioso Deus. Se você ler a história de Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Até mesmo o pai da fé teve os seus momentos de fraqueza. Seu pastor tem momentos de dar fruto para a glória de Deus, mas seu pastor também tem momentos de fragilidade, tem momentos de fraqueza. Abraão teve o dia de ser usado tremendamente por Deus e teve momentos também de falha. E teve momentos também de falta de confiança em Deus, mesmo sendo quem ele é, Abraão. Porque o herói da nossa fé é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a história do Evangelho é de um herói só. O cristianismo verdadeiro fala de um herói só, Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só Ele é capaz de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Só Ele é capaz de nos fazer desejar Deus apenas por Deus. Não ministério, não qualquer outra coisa, mas desejar Deus, desejar a presença de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O apóstolo Paulo diz que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, Deus os predestinou. Há um pré-desenho para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Há um pré-desenho para ser conforme à semelhança de Cristo. E a primeira marca da genuína conversão que eu quero compartilhar com você é que a conversão genuína, ela eleva os nossos valores à mente de Cristo. Versículos de 7 a 9, acompanhe comigo. A Bíblia diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor,
que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. É o Senhor quem diz. A primeira marca da conversão genuína é que ela eleva os nossos pensamentos à mente de Cristo. Veja o que Isaías diz no verso 7, ele diz: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. E perceba como a palavra pensamentos e a palavra caminho é constantemente repetida. A palavra caminho é repetida e a palavra pensamento é repetida no texto, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. O apóstolo Paulo diz em Romanos 11, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu ao Senhor para que ele o recompense? Quem é que instruiu o Senhor? Quem conhece a mente de Deus? Quem pode dizer que conhece tudo sobre Deus? Quem é esse capaz de dizer que dissecou a Deus? Não existe esse no mundo. A palavra de Deus diz, Deus falando para Jó no capítulo 38, Jó, onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava, Jó, quando eu disse ao mar, até aqui você pode vir, além desse ponto não, aqui eu faço parar as suas ondas orgulhosas? É você, Jó, que envia os relâmpagos. E eles dizem, aqui estamos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim também os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Deus tem planos para a sua vida melhores do que os seus. Deus tem pensamentos sobre você melhores do que os pensamentos que você tem sobre ele e sobre o próximo. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados para a sua vida do que o que você pensa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Absolutamente tudo coopera para o nosso bem. Nem sempre, meus irmãos, o bem de Deus é o nosso bom. Às vezes o bem de Deus é uma enfermidade. Às vezes o bem de Deus é uma derrota na vida. Às vezes o bem de Deus é uma frustração muito grande. Às vezes o bem de Deus é uma perda. Não é bom para nós, mas é o bem de Deus. Porque o propósito dele é que aqueles aos quais ele predestinou sejam conformados à imagem de Cristo. Sejam conformados à imagem do seu Filho. E o propósito de Deus é de deixar você a cara de Jesus. A conversão genuína eleva os nossos pensamentos à mente de Cristo. E aqui não é porque a mente de Deus é tão elevada que você não pode ter a mente de Cristo. Mas é o que Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Sabe por quê? Porque o perverso, o ímpio, ele deixa o seu caminho, o iníquo vai deixar o seu caminho e vai mudar de rota e vai se converter ao Senhor, que vai se compadecer, porque o Senhor é rico em perdoar. A gente muitas vezes ora, Senhor, me dá a mente de Cristo, me dá a mente de Cristo, me dá a mente de Cristo, me dá a mente de Cristo. Quer conhecer a mente de Cristo? Quer ter elevação dos seus valores aos valores do reino de Deus? Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Compreenda que aqueles a quem Deus escolheu e justificou, Ele também santifica. Ele também os separa para si. Jesus Cristo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É impossível Deus ter justificado alguém que Ele não esteja santificando, que essa pessoa não tenha um melhoramento de vida, um melhoramento interior, uma mudança de mentalidade para a glória e para o louvor de Deus. Você quer ter a mente de Cristo?
Leia a Escritura, olhando para o Verbo, para a palavra que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você quer ter a mente de Cristo? A mente de Cristo tinha a altura de Jesus, a fala de Jesus, o jeito de Jesus, os pensamentos de Jesus, porque o Verbo habitou nos Deus homem de Nazaré. Você quer ter a mente de Cristo? Veja como Jesus tratou prostitutas, diferente de como nós pastores tratamos. Veja como Jesus trata o rico, o endurecido, o despossuído, como ele trata a política, a vida, a religião. Veja como ele trata o ser humano, e aí você vai então ter a mente de Cristo. Porque a conversão genuína, irmãos, eleva os nossos valores aos valores do reino de Deus. Agora não é mais a minha opinião que vai prevalecer, não é mais o meu achismo que vai prevalecer, mas é aquilo que Cristo disse, ensinou, produziu, fez, agiu, porque Cristo é o meu ponto de partida. Eu não tenho nenhum outro ponto a não ser o Evangelho. Então a forma como eu vou tratar as pessoas na minha casa vai ser como Cristo me trata todos os dias, com misericórdia, com graça. Os nossos pensamentos são elevados na conversão através do Evangelho, quando o Evangelho vem e produz em nós uma transformação genuína, que não vai mudar apenas a nossa fachada, as nossas performances, que não vai ser uma conversão meramente exterior. O C.S. Lewis disse que se a conversão não melhora em nada a vida de um homem, é possível que a sua conversão tenha sido ilusória e imaginária. Então, se você disse que se converteu, mas as pessoas do seu trabalho oram para você e dizem que conversão desgraçada que aconteceu na tua vida. Eu estou falando desgraçada como ausência de graça. E conversão foi essa que aconteceu? Você era até mais legal, agora você ficou insuportável, ninguém te aguenta. Que conversão miserável é essa que aconteceu? Você era até um bom marido, depois você piorou. Que conversão foi essa que aconteceu? Você era um ser humano melhor, parece que ficou pior agora. Porque muitas das conversões, elas são falsas. Elas são feitas porque as pessoas querem se livrar do sofrimento. Então elas vêm a Cristo, porque Cristo pode livrar elas do sofrimento. Muitos vêm a Cristo para ele ser o promotor do sucesso delas, porque querem passar num vestibular. Outros vêm a Cristo porque querem sentir-se leves, querem entrar aqui carregados e saírem leves. Outros vêm a Cristo porque desejam ter a melhor vida aqui nessa terra, mas a conversão genuína é a única que é capaz de tocar no teu caráter. Conta-se que certa vez, numa palestra sobre o que é caráter cristão, chamaram vários estudiosos para dar uma definição sobre o que é caráter. E durante essa conferência, cada um deu uma definição mais rebuscada, difícil, que ninguém conseguia compreender direito, porque caráter é o conjunto de valores éticos e morais, e cada um dava um conceito mais difícil do que o outro, até que chamaram uma criança de 5 anos, e ele disse que o pai dele tinha ensinado a ele o que era caráter. E todos riram daquele menino, e ele disse: o meu pai me ensinou que caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está vendo. Eles passaram a compreender um pouco acerca do caráter cristão. Aquilo que a gente é quando ninguém está perto para nos aplaudir. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Aquilo que nós pensamos exerce um poder muito maior sobre nós do que a gente pensa. Mas o Senhor está chamando você a deixar os seus caminhos perversos, a deixar práticas de pecado ocultas e se converter ao Senhor, que vai ter compaixão de você, porque é rico em perdoar. A gente precisa deixar os nossos maus caminhos.
a gente precisa deixar os nossos maus pensamentos. A gente precisa deixar de alimentar na nossa mente prostituição, lascívia. A gente precisa deixar de alimentar em nossa mente maledicência. A gente precisa deixar de alimentar em nossa mente ira, cólera, rancor, amargura. A gente precisa deixar de alimentar em nossa mente neuroses, pensamentos que não glorificam ao Senhor nosso Deus. Você não pode impedir que um pássaro passe por cima da sua cabeça. Você pode? Com certeza não. Mas, obviamente, você pode impedir que o pássaro faça ninho. Para ter a mente de Cristo, é preciso deixar toda perversidade religiosa para trás. A gente precisa deixar de fazer orações perversas, pregações maldosas, testemunhos péssimos. Vamos orar aqui, pastor. Orar aqui pela vida do irmão. Caiu, coitado, em adultério. Caiu em adultério. Aí passa 40 minutos falando da vida do irmão cair em adultério. Quanta perversidade espiritual no nosso meio, né? Quanta iniquidade piedosa. A religião não. A religião muda fachadas, estereótipos. Apenas a conversão genuína por meio do Evangelho muda as essências. A mente passa a ser transformada de glória em glória à imagem do Filho de Deus. A mente experimenta aquilo que Paulo diz em Romanos 12:2. Sabe o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você vira uma metamorfose não ambulante, como diz o Raul Seixas, mas você vira uma metamorfose cristocêntrica. Cristo, como Cristo faria, o que Cristo disse, o que Ele fez, porque Ele é o centro. E nós apenas coadjuvantes, privilegiados por essa graça. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. Para a elevação dos nossos pensamentos, nós necessitamos deixar os nossos maus caminhos, deixar de fazer coisas que Deus não aprova, deixar de usar as nossas mãos para práticas que Deus abomina, deixar de usar a sua mente e o seu coração para alimentar coisas que Jesus não alimentou. Se você pudesse comer as suas palavras, a sua alma seria nutrida ou ela seria envenenada? Nós gostamos que as pessoas nos elogiem, né? Mas nós não queremos que as pessoas nos conheçam, porque se as pessoas nos conhecerem, elas irão perceber os nossos defeitos e a gente não gosta disso. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus pode agir de modo instantâneo em áreas da sua vida e Ele é soberano para isso. Mas deixe-me dizer também uma outra coisa: na sua natureza, pela Escritura, eu aprendo que muitas das vezes Deus age de modo a quebrantar sua natureza rebelde todos os dias. Deus trabalha através de processos. Para ter a mente de Cristo, a sua natureza precisa ser quebrada todo dia. Você precisa descer como o profeta Jeremias à casa do oleiro todos os dias. Você precisa abrir mão todos os dias de ter razão, de estar sempre certo, de tiranizar, de provar que o outro está errado. Você precisa abrir mão de você. Afinal, o que é a fé cristã se não negar a nós mesmos? Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É preciso que haja renúncia do eu. É preciso que haja renúncia
do ego egoísta, carnal, pecaminoso. Um teólogo chamado Stanley Jones, ele diz que 2/3 dos membros das igrejas pouco ou nada sabem acerca da conversão como uma experiência pessoal, como uma experiência genuína. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz, até o dia de hoje, versículo 14 de 2 Coríntios 3, quando fazem a leitura da Antiga Aliança é o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo que é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, até hoje, quando a Bíblia é lida, um véu está posto sobre o coração deles, sobre o coração dos judeus. Até hoje, os judeus esperam o Messias. Até hoje, os evangélicos idolatram a muitos Messias. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade, diz a palavra de Deus. Talvez seja você. Tem ouvido sermões, pregações, mas há um véu existencial, que impede o seu amor por Cristo, que impede que você seja convertido também ao próximo. John Stott diz, ninguém é verdadeiramente convertido a Deus se não for convertido também ao seu próximo. Não se pode amar o grande sem amar o pequeno. Não se pode amar a Deus e odiar o seu irmão, porque se alguém diz que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu irmão a quem vê, é mentiroso. A genuína conversão, ela eleva os nossos valores à mente de Cristo. Em segundo lugar, outra marca da genuína conversão é que a genuína conversão nos transforma pelo poder da palavra de Deus. Versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O próprio Deus está citando um processo natural. Deus está dizendo através do profeta Isaías, assim como descem as chuvas, a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a façam brotar, para dar alimento, semente ao semeador, para dar pão ao que come, assim como o processo natural de uma semente que é lançada na terra, e ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai dar fruto, para a glória e louvor de Deus. A palavra de Deus é o meio natural para nos transformar de maneira sobrenatural. A palavra de Deus é o meio natural que Deus tem de nos transformar de maneira sobrenatural. A segunda marca da genuína conversão é que Deus passa a nos transformar pelo poder que há na sua palavra. Deus passa a nos transformar pelo poder que há na Sagrada Escritura. Deus passa a nos transformar pela palavra genuína de Deus. O grande problema é que, como diz o profeta Jeremias no capítulo 6, verso 10, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Nós desaprendemos de gostar da palavra de Deus. A palavra tornou-se vergonhosa para nós. A genuína conversão, a sua segunda marca, segundo esse texto, é que ela nos transforma pelo poder que há na palavra de Deus. Mas nós não encontramos mais na palavra de Deus motivo de prazer, deleite. Nós não andamos mais com Deus como Enoque andou. Isso é perceptível, irmãos.
das nossas falas, dos nossos pensamentos. A palavra de Deus não tem impactado mais a nossa vida. E sobre isso, ela mesmo reflete lá no Evangelho de João, como o profeta Isaías disse, Jesus cita João 12, versículo 39 e 40. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Os olhos são inúteis quando a mente é cega para a palavra de Deus. O coração se torna duro, impenetrável, sem que a palavra ela caia como uma boa semente dentro de você. A gente está vivendo um tempo de umas conversões superficiais que tem produzido um cristianismo superficial. Porque assim como a semente cai e rega a terra e vai produzir fruto, a palavra de Deus, ela só produz fruto quando ela habita na gente. Ela só produz fruto quando ela nos habita. Jesus disse aos fariseus, João 5:38, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. A palavra de Deus não habita em vocês. Ela não habita em você quando você acorda. Ela não habita em você na hora do almoço. Ela não habita em você de tarde. Ela não habita em você quando você vem ao culto. Ela não habita. Porque quando a palavra cai, ela começa a transformar a gente de dentro para fora. Ela transforma o nosso temperamento. Ela transforma o nosso jeito de ver a vida. Ela transforma aquilo que a gente fala, mas ela mexe nas nossas entranhas. De maneira que o pecado que antes eu amava, agora eu abomino, eu odeio. E o Cristo que antes eu desprezava, eu agora amo. E eu passo a meditar na lei do Senhor. Sabe por quê? Porque como o salmista diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu vejo as calamidades e eu enxergo elas a partir da palavra. Eu vejo os erros alheios e eu vejo a partir da palavra, sob a ótica do Evangelho da Misericórdia. Eu interpreto a vida, a Bíblia e o outro pela ótica da palavra. E a mente bíblica não é a que cita versículos, não, mas é a que raciocina dentro dos parâmetros das Escrituras. Só a palavra de Deus produz conversões genuínas. Às vezes você pode ter chegado na igreja, pode ter sido batizado, às vezes você chegou ontem, às vezes há 40 anos, há 20, há 10, há 5, há 4, há 3, há 2. Mas você se converteu ao pastor. Talvez você se converteu ao ambiente de culto. É legal, você se sente bem. Talvez você se converteu ao não constrangimento das pessoas, ou talvez
aos animadores de auditório, ou a bons pregadores da palavra de Deus. Talvez você se converteu a isso. Mas esse tipo de conversão, ele não vai mudar você de dentro para fora. Vai passar 5 anos, você vai ter palavreado de crente, vai dar a paz do Senhor, mas isso não impactou você, não enxertou as entranhas, falta vício, não mudou sua interioridade, não mexeu lá dentro, onde só Deus penetra. Não mexeu na natureza. Paulo diz em Gálatas 5:24 que os que pertencem a Cristo crucificaram a natureza com as suas paixões e seus desejos. Você é o mesmo há 5 anos atrás, há 10, é a mesma coisa, é a mesma forma de pensar, não teve nenhuma mudança de mentalidade, nenhuma metamorfose, não tem sido conformado à imagem de Cristo, mas tem ficado mais você. E é por isso que os evangélicos têm se tornado tão insuportáveis, ninguém aguenta, as pessoas dizem, pastor, a gente não aguenta fulano. O camarada chegou no emprego, com 1 mês, ele pediu uma reunião na empresa, com 1 mês no emprego. Aí ele disse assim, eu quero fazer uma reunião aqui, quero procurar meu irmão, meu amigo, para reclamar aqui com muitos erros que essa empresa tem, e principalmente porque os funcionários dessa empresa não se dão bem. Ninguém se dá bem com ninguém aqui. Eu acho isso um absurdo. Isso é uma falta de amor muito grande. Aqui um incrédulo chegou e disse para o patrão, olha patrão, aqui não, ninguém nunca brigou e nem saiu no tapa. Pelo contrário, a gente sempre se deu muito bem. Mas o senhor já reparou a partir de que começou essas divergências? Foi como? Foi depois que ele chegou, tem 1 mês aí, patrão. Está todo mundo divergindo entre si. Em vez de ser a raça eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva, é o povo mais desagradável da face da terra. É o povo chamado evangélico. Dão a paz, opinam sobre tudo, falam pelos cotovelos, conversam, como diz minha mãe, igual a nega do leite. Mas como um camarada chegou para mim, pastor, aqui, isso é pastor? Vou esconder a carteira. Porque as nossas atitudes falam tão alto que ninguém está ouvindo mais as nossas palavras. Mas a conversão genuína nos transforma pelo poder da palavra. A imagem do Filho de Deus. Terceiro e último lugar. A conversão genuína também harmoniza a nossa vida com as coisas da existência ao nosso redor. Versículos 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Quando a palavra nos transforma, irmãos, ela nos reconcilia com o universo, ela nos reconcilia com a criação de Deus. Olha a linguagem do profeta, olha o que ele diz no verso 12: as árvores do campo baterão palma. Você é reconciliado com a criação de Deus. Tem gente que só se alegra no ambiente de templo, ele só consegue se alegrar no ambiente litúrgico. Parece que se converteu na Segunda Guerra Mundial. Parece que se converteu no campo de concentração nazista. Só consegue se alegrar no momento que está fazendo uma atividade que gosta. Só consegue se alegrar quando faz determinada coisa que lhe apraz. Mas não tem alegria porque não está reconciliado com a criação de Deus. Quando a gente é reconciliado com a criação, de vez em quando eu me pergunto, será que eu me converti? Será que o Senhor me converteu genuinamente?
Porque você se torna reconciliado com as obras de Deus. Irmãos, a gente anda extremamente murmurado, reclamando de tudo. A gente reclama do que come, a gente reclama do sol, reclama da chuva. Reclama se está quente, a gente fala, se está frio, a gente fala. Se tem comida, a gente fala, se falta alguma coisa, a gente fala. Se está nublado, a gente reclama. Nós somos PhDs em murmuração e péssimos em gratidão. Mas a genuína conversão produz esse fruto do Espírito que é alegria em nossas vidas. Produz essa harmonização com o universo. Aí você não precisa ter medo mais. E quando chegar em Salvador, comer acarajé, que o pastor evangélico diz, não coma porque está sacrificado. Foi entregue a Cosme e Damião, não mexa nesse negócio não, porque isso aí é sacrificado. Você vai fazer igual um amigo meu fez. Demônio, você tem aí 2 segundos para sair desse acarajé. Porque tudo está santificado pela palavra. Porque Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Porque está tudo purificado pela palavra de Deus que me habitou. E a Bíblia diz que não tem nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus me libertou, o Filho de Deus continua me libertando, o Filho de Deus continua me libertando de mim todos os dias. E eu agora posso viver em harmonia, reconciliado com Deus. Tem crente que acha que para ser crente o cara precisa ser ranzinza. Ele acha que para ser crente, ela acha que para ser crente precisa viver raivoso, precisa viver na antipatia. Eu digo isso a você, é uma mentira que a religiosidade desse país trouxe a nós. Um dos frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, alegria também. Quem foi que disse que crente não pode se alegrar? Não pode celebrar a graça de Deus, o sangue de Cristo? Que conversão foi essa, irmãos? É por isso que Nietzsche, um filósofo alemão, ele disse que os cristãos dizem que são remidos, mas deveriam parecer mais alegres. Que conversão é essa que eu tenho demonstrado na minha casa para minha esposa? Que conversão é essa que você tem demonstrado para o seu esposo? Que conversão é essa que você tem demonstrado para o seu pastor? Que conversão é essa que eu tenho demonstrado para as minhas ovelhas? Que não é capaz de mexer nas nossas essências, mas apenas nas formas. A gente sabe o conteúdo, mas o problema é que esse conteúdo está fora da gente, irmãos. A mulher de Ló sai de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não sai dela, esse é o problema. O povo de Israel sai do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. A conversão genuína produz transformação de vida. E a minha pergunta a você, diante de tudo que você ouviu, é uma só. Você verdadeiramente foi convertido pelo Espírito Santo de Deus? Ou pela religião? A evidência de que ele mudou a sua vida no passado é que ele continua mudando. A evidência de que ele transformou a sua vida no passado é que ele continua transformando. A evidência de que você se converteu um dia, que você continua se convertendo. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas, ele disse: Deus nunca salva ninguém porque tenha sido membro assíduo à igreja, porque tenha sido bom pregador, por ser um fiel dizimista. Deus só salvou aqueles que ele justificou, regenerou e santificou. Só se converteu se ganhou um novo coração. Como a gente canta, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Só se converteu se puder cantar com todo o coração. E Jesus Cristo mudou o meu viver. Tudo agora é diferente. Agora eu salgo a vida das pessoas.
pessoa está ansiosa, não deixa ela mais ansiosa. A pessoa está depressiva, eu vou ser instrumento de Deus para curar ela. Eu sou pacificador, eu vou apagar o fogo, não botar mais lenha no fogo. Porque a conversão genuína transformou meu caráter. E continuará transformando o meu caráter. Até que aquele que começou a boa obra em você, completá-la até o dia de Cristo. Mas se nenhuma transformação está ocorrendo, talvez ela nunca tenha começado. Mas hoje é o dia que Deus está dizendo a você: deixe o perverso o seu caminho. Quais as perversidades que você tem feito? Abandone. Deixe o iníquo os seus maus pensamentos. Para de alimentar sua cabeça com o que não presta. Para de alimentar sua cabeça na frente da televisão o tempo todo. Você só vai ser intoxicado. Se alimente do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, Filho de Deus. Você vai experimentar essa irradiação da graça nos momentos mais difíceis. Mesmo tudo dando errado, você vai experimentar a paz que excede a todo entendimento, para a glória de Deus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai